Bom, e depois de virem à tona os encontros com assessores do Ministério da Justiça e a participação em eventos realizados pelo Ministério dos Direitos Humanos, Luciane Barbosa quer sensibilizar Lula. Em entrevista ao portal UOL, a presidente da Associação Instituto Liberdade do Amazonas fez um apelo ao presidente para que sejam reforçadas as políticas de proteção a defensores dos direitos humanos. Abre aspas. Quero sensibilizar nosso presidente, que passou pelo sistema, e a Janja, que já visitou unidades prisionais. Talvez eles não tenham passado por tantas mazelas porque o status é diferente. Queria que olhassem para a gente, ativistas de direitos humanos, e criassem protocolos para nos proteger. Fecha aspas. Não é a única semelhança, não, entre a Janja e a dama do tráfico, né? Agora, a Janja que é coisa que é uma prova de empoderamento, essa palavra, né? Feminino, você ter uma mulher namorada de preso que sobe da vida. As duas. Né? A dama do tráfico subiu da vida por ser mulher de preso. A Janja também era namorada de preso, virou primeira-dama. Então elas têm semelhanças. Aí é o seguinte, quando eu sou de um tempo em que o bandido, né, repito isso, o bandido mantinha à distância qualquer delegacia da esquina. Agora ele visita o Ministério da Justiça a convite da Justiça e Segurança Pública. O dinheiro pago, com a passagem paga por nós, visita o ministro, que diz que, meu Deus, ele ficaria mal, seria desmoralizado se demitisse o culpado. Pois bem, ele está desmoralizado por manter quem faz isso no cargo. É o contrário. Há muito tempo, no governo Itamar, o chefe da Casa Civil sofreu um tipo de acusação que não me recordo agora, né, qual foi. O Itamar simplesmente ele fica fora enquanto se apura. Foi constatado que ele não tinha culpa nenhuma, era Henrique Argrives, amigo dele. Constatada a inocência, pronto, nomeou de volta. Simples assim. Nesse caso, não há nem o que investigar, tem que demitir. Tem que demitir para não ser demitido. Aliás, deveriam ser demitidos todos, porque isso é uma afronta ao povo brasileiro, porque continua sendo tratado como um bando de idiotas. Na revista Oeste dessa semana, eu lembrei o que aconteceu na Colômbia, quando foi longe demais a promiscuidade entre gente do governo e bandidos. Bandidos, assassinos vinculados ao cartel de Medellín. Foi o medo que surge disso. Aí você chega, eles não param o avanço, os bandidos não param. E eles se sentem poderosos com isso aí. Parece sonho, parece pesadelo. Você lembrar agora que houve um acordo entre o governo colombiano e o Pablo Escobar, que permitiu ao Pablo Escobar cumprir pena numa prisão, entre aspas, construída por ele, La Catedral. Ele tinha uma fachada de prisão, o prédio, e lá atrás era um palacete, eles faziam festas todos os dias, com belas mulheres e tal. E o acerto incluiu a seguinte restrição às forças da lei: nenhum militar ou policial poderia ficar a menos de 1.000 metros de distância do presídio. Até que o povo achou demais aquilo, até para os padrões colombianos, e começou uma reação. Mas o pesadelo, incluindo mortes, sequestros, atentados à bomba, atravessou os anos 80 e parte dos 90, tá? E parecia que não acabaria nunca. Aqui está se desenhando o mesmo pesadelo, com a colaboração de ministros como Flávio Dino e com a omissão do Supremo,
que só prende inocente. Pois é, Piotr, a gente está chegando aí ao 5º dia desse escândalo que esse governo não consegue explicar e o ministro Flávio Dino vem dizer que seria desmoralizado se ele demitisse os seus assessores, que seria uma injustiça, né? Augusto fez menção aí a frase que se tinha quando alguém da seara pública era acusado ou envolvido num escândalo, ele se afastava ou era afastado e a frase padrão era essa, para se dedicar à sua defesa. Mas retirava-se do ambiente público. É evidente. Retirava-se, havia pelo menos esta decência. Decência com o público e, obviamente, a pessoa tinha mais tempo para poder resolver todos os problemas aos quais ela tinha sido envolvida. Mas essa era a frase que você tinha naquele momento. E sobre esse comitê que o Alexandre citou, é o Comitê Estadual para a Prevenção e Combate à Tortura, que o Ministério Público do Amazonas já pediu a exclusão da dama do tráfico, a Luciane Farias, desse comitê. Ou seja, o que já não fazia sentido, agora, obviamente, tem um pedido do Ministério Público. Daí eu pergunto, se o governo não consegue tomar uma decisão, o governo federal, o Ministério da Justiça, acerca dessa senhora, em relação com quem ela conversou no Ministério, como é que o governo federal responderia ao Ministério Público do Amazonas que está pedindo a exclusão dessa mulher? Ela esteve lá, ela conversou com todo mundo que ela queria, esse é o detalhe. Foi ela, inclusive, quem trouxe a informação de que ela tinha a viagem paga, que ela não pagou do bolso dela. Ela, nesse aspecto, convenhamos, né? Ela ajudou a investigação como um todo. Mas o governo não conseguiu tomar uma decisão porque ele acha que o ministro se acha que ele vai ficar desmoralizado. Não. Primeiro que não é ele que diz se ele está ou não desmoralizado. Esse é um sentimento público. Não afastar dos funcionários pode ser prevaricação da parte dele, inclusive. Ana? Pois é, eu tinha notado aqui exatamente a observação que o Alexandre fez, porque é o que eu venho perguntando desde segunda-feira, né? Essa mulher não tem uma tornozeleira eletrônica, condenada já em segunda instância, e o vestidinho vermelho, pura coincidência, né? Nada a ver ali, né? As congruências com a primeira-dama. O Flávio Dino dizer que ele seria desmoralizado é uma piada, né? Como se ele ainda tivesse alguma moral para tocar o Ministério da Justiça. Desde o começo já está tudo errado. E eu acho que a desmoralização total do ministro Flávio Dino foi a coletiva dizendo que as imagens do 8 de janeiro desapareceram, sumiram por causa de contratos, né? Primeiro eram 15 dias, depois 30 dias, ou seja, ele já não tem mais moral alguma, respeito algum por parte da população séria do Brasil. E essa senhora falar sobre direitos humanos, né, uma dama do tráfico falar sobre direitos humanos é absolutamente inacreditável. E aí eu quero trazer aqui um trechinho, se vocês me permitem, da brilhante crônica do nosso querido e amado Guilherme Fiuza, que com um humor absolutamente perfeito para essa situação, publica na edição de hoje a crônica chamada com o título de Tráfico do Bem. E é um diálogo. Eu vou ler só um trechinho, porque o diálogo todo é absolutamente maravilhoso. Olá, gostaria de marcar uma audiência? Pois não. Você é de onde? Do tráfico. Tráfego? Certo. Você trabalha com fiscalização de trânsito? Tráfego? Não. Tráfico. Eu trabalho com o tráfico. Ah, entendi. Mas não tem nada a ver com crime, né? Trabalho com tráfico. Perfeitamente. Você quis dizer tráfico no bom sentido? Tráfico no sentido de proteger a boca com armamento pesado, fuzilar a concorrência, acuar a população, eliminar policiais e corromper autoridades, enfim, tráfico. Ah, entendi. Mas sem compactuar com ilegalidades e violência, certo? Somos pela paz. Só atacamos quem não nos deixa em paz. Nada mais justo. Aliás, que bela frase. Posso anotar? Pode. Enfim, o texto do Fiuza, né, a crônica dele
é um tapa na cara de todo brasileiro de bem. E aí vai o ministro dizer que ele não vai demitir um assessor que colocou o tráfico, não o tráfego, dentro de um dos principais ministérios de qualquer nação no mundo. Não é no Brasil, é no mundo. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Qualquer nação séria teria os pilares desta pasta como um dos pilares mais importantes de qualquer democracia e de qualquer república. Portanto, nada de diferente, né? Desde o dia 1º de janeiro desse ano, né? O que esperar de um ministério que tem como o chefe da pasta, né? Alguém que se diz comunista, graças a Deus, e o presidente que recebe Maduro, ninguém mais que Maduro, com chefes de honra de Estado, lembrando que o ditador da Venezuela ele está na lista dos Estados Unidos, na lista de sanções e também de mandados de prisão, por causa exatamente com acusação de narcoterrorismo. Ou seja, o Brasil de hoje, de Lula e do PT, dá as mãos a terroristas e narcoterroristas, domésticos e internacionais. Para fechar a rodada, Silvio? Paulo, eu queria só fazer uma brevíssima linha, porque vocês citaram justamente o episódio do Henrique Hargreaves, né? Na época do governo Itamar Franco, 1993, foi acusado de corrupção, deixou o cargo, passou um tempo fora, e aí, no começo de 1994, ele voltou ao cargo de ministro, para justamente se dedicar à defesa nesse período. É claro, era uma acusação um pouco mais grave, envolvia o orçamento da União. Mas eu queria lembrar também um outro episódio para jogar a luz de como funcionava o governo do PT, e esse a gente conseguiu acompanhar, eu consegui acompanhar um pouco mais de perto em Brasília. Em 2005, 10 dias depois da Folha de São Paulo estampar a grande denúncia do Mensalão, aquela entrevista do Roberto Jefferson, 6 de junho de 2005, 10 dias depois, o José Dirceu deixou o governo e fez um discurso justamente nessa mesma linha. E foi comparado na época por líderes do PT e do governo ao Hargreaves. Eu me lembro do Aloysio Mercadante ter dito isso, ter feito essa comparação. E o Dirceu disse, eu vou voltar para a Câmara dos Deputados, onde eu tenho um mandato, e vou me dedicar à minha defesa. Não teve o mesmo sucesso, acabou cassado em novembro daquele ano, ele que era o grande símbolo do Mensalão e a cabeça do PT, que foi dada por conta daquele escândalo que envolvia outros partidos. Mas era só para mostrar a diferença de como é que as coisas funcionavam no passado, inclusive em governos do PT, a reação que os ministros tinham para preservar o governo. Eu acredito que o Flávio Dino está muito mais preocupado com a vaga de ministro do Supremo do Tribunal Federal, a cadeira da Rosa Weber, que ele era cotado e que aparentemente alguém já deve ter passado na sua frente na fila, do que propriamente com o governo do presidente Lula, e a mesma coisa o Silvio Almeida ou qualquer outro. Lembrando que o Flávio Dino, claro, tem aí 7 anos e 1 mês de mandato como senador.